Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é sistema de equações exponenciais. Então, para isso, pega seu caderno, façam as suas anotações e fique atento no exercitando de hoje. Então, olha só, para nós iniciarmos a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre sistema de equação. Só relembrar, no sistema de equações, como vocês já viram lá no ensino fundamental, ele é trabalhado em três situações. A primeira dela é o método da adição. Só para lembrá-los, no sistema de equação do primeiro grau, vocês trabalharam lá com duas equações e duas variáveis, certo? Então, só para relembrar que nessa situação, vocês vão também trabalhar os métodos de substituição, onde vocês pegavam uma das equações escolhida e extraía uma das variáveis. O valor dessa variável vocês substituía na segunda equação que vocês não haviam trabalhado, certo? E aí encontravam o par ordenado x, y. Ainda sobre o sistema de equações, vocês também resolveram sistema de equações pelo método geométrico, onde vocês pegavam as equações, trabalhavam ela em tabela, encontrando o domínio e a imagem, e assim vocês construíam no plano cartesiano essas retas que são solução para o sistema, certo? Da mesma forma vai acontecer aqui, pessoal. No sistema de equação exponencial, o que vai se diferenciar são as situações, mas a metodologia de resolução são as mesmas. Então acompanhe comigo o nosso primeiro exemplo aí. Então, pessoal, no sistema de equações, nós vamos iniciar com uma perguntinha. Como calcular um sistema de equações? Para isso vocês vão ver que a solução de um sistema é todo o conjunto ordenado e finito que satisfaz ao mesmo tempo todas as equações do sistema. A quantidade de elementos de conjunto solução sempre é igual ao número de incógnita do sistema. Ou seja, quando você tem, por exemplo, duas equações e duas variáveis, então nesse caso, essas duas variáveis será a nossa situação de solução para o sistema. Tudo bem? Então vamos perceber isso no primeiro exemplo. Então olha só, descubra qual par ordenado x, y é solução do sistema. E aí vocês vão perceber que nós temos duas equações. Na primeira equação, nós temos a seguinte situação: 4 elevado a x vezes 8 elevado a y, igual a 1/4. Na segunda equação, nós temos o 9 elevado a x vezes 27 elevado a 2y, igual a 3. Certo, gente? Como foi trabalhado na aula anterior, a ideia aqui é vocês observarem a base desses elementos. E aí, para se trabalhar nessa situação, vocês devem ter ou devem induzir a essas equações terem bases iguais. Então, olha só. Vamos primeiro trabalhar na primeira equação desse sistema. Então, a primeira equação diz o seguinte, que nós vamos ter um 4 elevado a x vezes 8 elevado a y igual a 1/4. E aí, no primeiro membro, gente, vocês vão ver que nós temos aí duas variáveis, certo? Então, olha só. Primeiro, nós vamos fatorar, por decomposição de fatores primos, os elementos 4 e 8. E aí vocês vão ver já na seguida essa fatoração. Então nós vamos ter 2 elevado ao quadrado, que por sua vez nós temos elevado a x, um produto aí, vezes 2 ao cubo, mais uma vez o y, sendo o produto de potência, igual a 4 elevado a menos 1, certo? Esse 4 elevado a menos 1, vocês sabem da propriedade de potenciação, que ela advém da inversa de um número racional, certo? Então, observe na situação anterior que nós temos 1/4. E aí, para trabalhar de forma de potência, nós vamos transformar aqui utilizando a propriedade, e aí nós vamos ter um 4 elevado a menos 1, certo? Agora, gente,
vocês perceberam aí que nós fizemos a decomposição dos fatores primos e nós temos aí que trabalhar agora esse produto de potência, ou seja, os expoentes. Então, nesse caso, vai ficar da seguinte maneira, que o 2 nós vamos multiplicar pelo x, então vai ficar 2x. Da mesma forma, vai acontecer com o 3, do segundo elemento dessa equação, multiplicado com o y fora do parênteses, vai ficar 3y, certo? Aí vocês vão perceber também que o 4 nós fizemos a decomposição em fatores primos, 2 ao quadrado, e o expoente 2 nós vamos multiplicar com o expoente que está fora do parêntese. Então, nesse caso, ficará 2 vezes menos 1, que é menos 2, certo? Gente, essa é a nossa primeira equação, onde nós temos aí agora as bases sendo iguais. Ou seja, vocês vão perceber que em todas elas tem o elemento 2 nessa situação. Agora nós vamos trabalhar a segunda equação. Então acompanhe comigo aí o material. Na segunda equação nós vamos ter o 9 elevado a x vezes 27 elevado a 2y igual a 3. Da mesma situação, conforme a situação anterior, nós devemos simplificar esse produto, observando os elementos, fazendo por decomposição os fatores primos, e aí ela vai ficar da seguinte maneira. 3 ao quadrado, que é referente ao 9, com o x fora do parênteses. Mas esse x ele é um expoente, certo? Vezes o 3 ao cubo, que vem do 27, e o 2y, que continua sendo o expoente dessa potenciação, igual a 3. Agora, gente, vocês vão perceber que nós vamos pôr os expoentes para fora do parênteses. Então, para isso, nós vamos utilizar a propriedade de potência, onde ela diz que nós devemos pegar o elemento da potência do expoente, multiplicar pelo expoente que está fora do parênteses. E aí, vocês têm como resultado o 3 elevado a 2x vezes o 3 elevado a 6y, igual a 3. O que vocês observam aí de característica nessa equação? As bases são iguais. Então, nós já podemos aqui trabalhar somente com os expoentes. Então, nesse caso, ela vai ficar da seguinte maneira. 3 elevado a 2x mais 6y igual a 3. O que vocês diferem aí da situação anterior? Aí, gente, para simplificar essa situação, vocês vão utilizar a propriedade de potenciação, onde nós temos aí as bases iguais. Então, nesse caso, nós podemos somar os expoentes. Então, por isso que nós temos aí, nesse caso, 2x mais 6y, certo? Observando agora a equação, as bases continuam sendo iguais a 3. E aí nós vamos agora trabalhar somente com o expoente. E aí ela vai ser uma equação do primeiro grau. E aí nós temos os elementos 2x mais 6y igual a 1. Pessoal, só um detalhe. Esse 1, ele vem do 3. Vocês sabem que todo número elevado a 1, ele é o próprio número. Então, nesse caso, vocês talvez estranharam da onde eu tirei o 1. Mas o 1 vem lá do 3 elevado a 1, que ele não aparece. Como ele é um elemento da unicidade, do elemento neutro, então ele não aparece aí, certo? Gente, nós trabalhamos a primeira equação e a segunda. Elas não perderam a característica de sistema. Então, para isso, nós vamos agora reorganizá-la no sistema. Saímos daquela situação de termos potência e agora nós temos um sistema de equação do primeiro grau. E agora vocês podem escolher a forma de resolução. Conforme nós iniciamos essa aula, ela pode ser pelo método da adição, pelo método da substituição ou pelo método geométrico. Hoje aqui nós vamos trabalhar o método da adição.
Então acompanhe comigo a resolução dessa situação. Pessoal, dando continuidade a essa resolução, vocês vão perceber que no sistema, utilizando o método da adição, que nós devemos ter aí um elemento de uma das variáveis sendo iguais, no entanto, tendo os sinais diferentes. Então vocês vão perceber que aí o primeiro elemento 2x, ele está positivo tanto na primeira equação quanto na segunda equação. Para isso, eu vou trabalhar a segunda equação multiplicando toda a equação por menos 1, conforme vocês veem na sua telinha. Então, nós vamos ter o seguinte resultado. Na primeira equação, 2x mais 3y igual a menos 2. Já na segunda equação do sistema, vocês vão perceber a presença dos sinais negativos. O menos 2x, o menos 6y e o menos 1. Então, eles advêm do produto por menos 1 em toda a equação, toda a segunda equação do sistema, certo? Agora nós podemos fazer o método da adição. Então, nesse caso, fazendo o método da adição e fazendo todo o jogo de sinal, vocês vão ter o seguinte resultado. O primeiro elemento, 2x mais vezes 1 menos 2x é igual a 0x. No segundo elemento, 3y mais vezes menos 6y é igual a menos 3y. Baixe o sinal da igualdade e agora vamos para os termos independentes. Menos 2 mais vezes menos 1. Então, nesse caso, temos como resposta o menos 3. E aí, gente, essa é a primeira parte da adição, do método da adição no sistema. Vocês vão perceber agora, diante dessa resposta, que nós temos aí um elemento da variável que eles têm um produto em zero. Então, isso implica dizer que ele vai sumir da equação e aí nós vamos ter a seguinte situação. Então, pessoal, aí nós temos como resposta 3y igual a 3, que por sua vez nós temos um y igual a 1. Agora, substituindo na equação 1, nós vamos ter a seguinte situação. 2x mais 3y igual a menos 2. Substituindo o y, que é igual a 1, nós vamos ter o 2x mais 3 vezes 1 igual a menos 2. Que, por sua vez, teremos 2x mais 3 igual a menos 2. Mais uma vez, nós vamos trabalhar aí o primeiro e o segundo membro, fazendo o balanceamento, onde nós teremos como resposta o 2x igual a menos 5. Gente, aqui nós vamos já extrair a raiz dessa primeira equação, onde nós temos o x igual a menos 5,5, certo? E aí nós vamos ter como par ordenado da solução o menos 5,5 e o 1, conforme foi como comando do enunciado da questão. Pessoal, hoje nós trabalhamos sobre sistema de equações exponenciais. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque para rever essa aula e outras aulas, certo? Façam as atividades complementares que estão na plataforma e aquelas que vocês estão estudando na sua escola. Até a próxima, bons estudos!